Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma videoaula do nosso canal, dando continuidade a tema funções. Depois da vinheta começaremos a falar a respeito. Funções, parte 2, praticando. Então agora nós vamos praticar o que nós vimos lá na primeira parte de funções, ok? Observe a tabela e responda. Então você tem essa tabela aí, né? Vocês vão observar ela e vão responder qual é a lei de formação dessa função. Eu vou dar um tempinho para vocês, né, responder, depois nós retornaremos com a correção dessa questão, ok? Só um detalhe para ajudar vocês, né? X é o número de refrigerante e Y é o preço de cada refrigerante. Aí retornaremos dentro em breve, tá certo? A lei de formação dessa função é y igual a 2,40x, tá? Espero que vocês tenham acertado, ok, gente? Observe a tabela, a medida do lado de um quadrado e o seu perímetro, ok? Então, a medida está do lado esquerdo, medida do lado, e o perímetro do lado direito, para quem está de frente com a tela, ok? É para você responder, letra A, qual é o perímetro de um quadrado cujo lado mede 7 cm? Letra B, qual é a medida do lado de um quadrado cujo perímetro mede 38 cm? E letra C, qual a lei que associa a medida ao lado do quadrado com o perímetro? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornaremos dentro em breve, tá? É a respeito daquela tabela que eu passei no outro slide, tá certo? Voltando aqui, você tem lá que o perímetro é 28, né? A medida do quadrado, que mede 38, dá o que? Lado 9,6 cm. E a lei de formação dessa função é P igual a 4L, ok? Acertaram? Parabéns! Mais uma aí. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa denominada bandeirada e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 7,00 e cada quilômetro rodado custa R$ 1,20, responda qual é o valor V a pagar numa corrida de N quilômetros, quanto vai custar uma corrida de 11 km, quanto vai custar uma corrida de 5 km e 800 metros, qual é a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 27,40 pela corrida, e letra E, qual é a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 18,40. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e retornaremos dentro em breve, ok? Retornando aqui, nós temos aqui a letra A, V igual a 7 mais 1,20 N, que é a lei de formação. Depois aí você tem a letra B, né, que deu lá R$ 20,20. A letra C, né, deu R$ 13,96. A letra D, 17 km. E a letra E, N igual a 9,5 km. Vocês acertaram? Parabéns aí. E quem não acertou, vê aonde errou e tenta corrigir e resolver, analisar por que errou, ok? Mais uma questão aí. Numa fábrica de suco, a cada 12 laranjas obtém-se 1 litro de suco. Letra A. Qual é a função que traduz a relação entre o número de laranjas X e o número de litros de suco Y? Que quantidade de suco se obtém com 600 laranjas? Quantas laranjas são necessárias para fazer 15 litros de suco? E quantas laranjas são necessárias para fazer 3,4 litros de suco? Vou dar um tempinho para vocês resolver e retornaremos dentro em breve, ok? Retornando aqui, nós temos que ir lá. Qual que é a lei de formação? Y igual a X sobre 12. Letra B. Quantos litros faz com 600 laranjas? Então dá 50 litros. Letra C. Quantas laranjas são necessárias para 15 litros de suco? 180 laranjas. E letra D. Quantas laranjas são necessárias para fazer 3,4 litros de suco? 41 laranjas. Ok? Chegaram na resposta? Parabéns para todos vocês aí que chegaram na resposta. E quem errou, volta a falar. Olha o que fez aonde errou. Ok? Da tabela para a lei de formação da função. Vimos como obter valores da função a partir da lei de formação. Agora faremos o contrário. A partir de uma tabela com os valores de uma função, escreveremos a sua lei de formação. Acompanhe. Então você tem lá 1. Viaja
com a velocidade, um trem viaja com a velocidade constante, a distância percorrida pelo trem d em função do tempo de viagem t. Veja a tabela com os valores de t e d. Aí está a tabela, tá? T horas e d quilômetros. Observe que cada valor de t obtemos d multiplicando por t por 30, ou seja, d igual a 30t é a lei de formação dessa função. E nós fizemos isso aí observando a tabela, ok, gente? Na classe, durante uma aula de matemática, o professor dizia o número dos alunos fazia sempre uma mesma sequência de operação, dava um resultado obtido, a cada número n dado pelo professor correspondia a uma única resposta. Veja a tabela. Então vocês estão vendo a tabela aí, e nós vamos ter que daí achar a lei de formação dessa função. Então quando o professor dizia 2, o aluno pegava e respondia 5. E o que aconteceu? Dizia 3, o aluno pegava e respondia 10. Então nós vamos ver qual que é a lei de formação dessa função. E ficou da seguinte forma: R é a função de n. Qual é a lei de formação da função? Observe: 2 ao quadrado mais 1 igual a 5, 3 ao quadrado mais 1 igual a 10, 4 ao quadrado mais 1 igual a 17, 5 ao quadrado mais 1 igual a 26, 0,5 ao quadrado mais 1, 1,25. Os alunos elevaram ao quadrado o número n dado pelo professor, somaram 1 e obtinham o resultado R. Concluímos que R é igual a n ao quadrado mais 1, que é a lei da formação dessa função, ok? Um vasilhame de água mineral contendo 20 litros de água foi colocado à disposição dos participantes de um evento. Considerando que os copos com a capacidade de 200 ml eram servidos totalmente cheio, a expressão que representa a quantidade de litros de água em ml que restou no vasilhame em função do número x de copos utilizado é... Eu vou dar um tempinho para vocês olharem aí, tentar fazer e retornaremos dentro de breve com a resposta, ok? Retornando aí, chegamos à alternativa D. Vocês podem ver que eles fizeram o que aí? Olha só que teve transformação de unidade. Você está com ml litros, ok? Então você tem que transformar com uma unidade iguais para chegar na resposta, tá certo? Por isso que deu lá y igual a 20.000 menos 200x, ok? Entre expressões seguintes, qual relaciona esses valores de x e y? Então você tem a tabela aí, você vai dar uma olhada na tabela e vai ver qual que é a expressão que relaciona-se x e y. Eu vou dar um tempinho para vocês e retornaremos dentro em breve, ok? Chegamos aqui à alternativa B. Por quê? Então você tem lá y igual a x mais 1. Então quando x era menos 3, mais 1 deu y igual a menos 2. Quando x era menos 2, mais 1 deu x igual a menos 1. Quando x era menos 1, mais 1 deu 0. Então vocês podem ver que essa é a expressão que representa aquela tabela ali acima, ok? O salário mensal de um vendedor é de R$ 750 fixo, mais 2,5% sobre o valor total de vendas em reais. Das vendas que efetuar durante o mês, em um mês em que suas vendas totalizaram X reais, o salário do vendedor será dado pela expressão. Eu vou dar um tempinho para vocês aí resolverem e retornaremos dentro em breve, ok? Retornando aí, vocês viram que deu a letra E, 750 mais 0,025x, ok? Gráficos. O que são gráficos? Gráficos são representação de dados por meio de recursos visuais com o objetivo de destacar informações para que fique mais fácil a sua compreensão. Normalmente, o gráfico é usado para cruzar informações e demonstrar desempenhos, como crescimento ou queda, por exemplo. Os gráficos mais frequentes em vestibular são pizzas, barras, colunas e linhas. Gente, a gente fala pizza, mas é chamado de setores, ok? Interpretando os gráficos. O que é interpretação de gráficos? Interpretar significa que o gráfico pode nos dar mais informações além daquelas exibidas à primeira vista. Vamos ver mais alguns exemplos de interpretação. Em primeiro lugar, nunca esquecer que, convencionalmente, o sentido dos gráficos é da esquerda para a direita, horizontal, e de baixo para cima. Então aqui nós temos dois tipos de gráfico, né? Parece um ser exponencial, o outro é um gráfico de
função do primeiro grau, enfim. Então está falando lá de velocidade e tempo, parece ser gráfico de física. O outro é um gráfico que tem x e y aí que não dá para detectar o que gráfico que é, mas parece ser uma exponencial, ok, gente? Como interpretar gráficos? 3 dicas para ler e interpretar gráficos. 1. Confira se as informações do gráfico batem com as do enunciado do exercício. Muitas vezes esquecemos de nos atentar a essa parte e seguimos direto para o gráfico. O enunciado pode ter informações complementares que vão facilitar muito a resolução das questões, portanto, leia sempre, circule as informações principais. 2. Entenda qual tipo de informação está destacada no eixo vertical e qual está no eixo horizontal. Antes de analisar algumas informações, precisamos entender o gráfico como um todo. 3. Interprete com calma. Se antes mesmo de você ler o gráfico você já assustou, relaxe, pois geralmente as questões são contextualizadas. Ok, pessoal? Um paciente no leito de hospital tem sua temperatura tomada pela enfermeira, de hora em hora. O médico deixou instruções: se a temperatura do paciente atingir 38 graus Celsius, ele deveria ser medicado. Veja o gráfico construído pela enfermeira mostrando a variação da temperatura do doente em função do tempo. Observando esse gráfico aí, vocês poderiam tirar algumas conclusões. Você poderia falar assim: qual a temperatura do paciente anotada pela primeira hora? Então você vai lá olhar na primeira hora, você vai lá ver, né, que está lá no 37. Então você vai lá, opa, na primeira hora estava 37 graus Celsius. E aí você fala assim: e as 2 horas seguintes? Aí você vai olhar na segunda hora, continua 37 graus. E aí fala assim: então você conclui que a temperatura dele aí estava estável, tá? 37 graus, uma temperatura aqui, eu não sei, eu não entendo muito, mas não sei se é febril, se não é, enfim. E aí o que aconteceu com a temperatura quando chegou 4 horas no gráfico, né? 4 horas, o que aconteceu lá? Você vai anotar e fala assim: opa, estava com 38 graus. E o que a enfermeira fez em relação ao que o médico falou, né? Que falou assim: se atingir 38 graus, você vai ter que ministrar uma medicação, né? E o que aconteceu? Você pode ver que quando chegou lá 38 graus, continuou constante até as 5 horas, uma hora depois das 4 horas, 5 horas, né? O tempo que passou, decorreu. E a enfermeira deve ter ministrado a medicação conforme a orientação médica. E você pode ver que quando chegou 7 horas, a temperatura tinha baixado. Então, significa que ela ministrou uma medicação. Isso dá para você ver tudo no gráfico, ok? Então, você viu lá que a enfermeira chegou, observando a orientação médica, ela fez o que o médico propôs para ela, orientou ela a fazer. Então, você pode ver que 7 horas estava lá 36,6 e abaixo de 36,6 e se manteve e não tem mais informação. Então, isso é uma informação que você tira só olhando o gráfico. Isso é muito importante, você estar analisando o gráfico, sabendo conhecer, né? E dá para você tirar muitas conclusões a respeito disso, ok? Certa quantidade de água foi aquecida num recipiente e em seguida colocado para resfriar naturalmente. Um termômetro colocado no interior do recipiente permitiu verificar a variação da temperatura da água com o decorrer do tempo, com os valores de x para tempo e y para a temperatura da água. Construiu-se o gráfico. Então vocês podem analisar aí também que teve aí, ó, lá quando tempo zero, né, que foi colocado lá, estava com 80 graus, e aí foi decorrendo o passar do tempo, foi baixando, e quando você tem aqui decorrido 65 minutos mais ou menos, a temperatura estava abaixo de 30 graus. E só olhando no gráfico você soube fazer isso aí, você não fez cálculo nenhum, você só analisou o que aconteceu, o que mostrou o gráfico. Então, é importante saber que o gráfico diz muita coisa quando você sabe analisar esse gráfico, ok? Então, pessoal, chegamos mais uma vez ao final de mais um vídeo aula no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, clicar no like, compartilhar com os colegas e tal. E para mim é um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Ficamos por aqui, né? E até a próxima. Fique com Deus. Tchau.